Aí, o mesmo tema também saiu no Estadão. Ex-assessor Arthur Weintraub confirma que deu conselhos a Bolsonaro. Olha como é. Para a oposição, pessoal de esquerda, a narrativa é a seguinte, ó. Arthur Weintraub estava envolvido. Quando ele lê a manchete que fala, ó, Arthur confirma que deu conselhos, pronto. Confirmou que o gabinete paralelo existe. Já tá usando aí, né? Tá dando de esperto. Aí vai, o ex-assessor admitiu em vídeo, este sábado, que se ofereceu para aconselhar o presidente. E diz, no final, Arthur é formado em Direito e é apontado como um dos líderes do chamado Gabinete Paralelo, grupo formado no governo para orientar o presidente sobre o enfrentamento da crise sanitária e que seria responsável pela insistência no uso do medicamento polêmico. Eu, como pesquisador, falei com o presidente, comecei a ler o que existia naquele momento, março de 2020, e não havia imunizante, não havia nada. Existia o remédio para a malária, que estava começando a se aventar como uma possibilidade, mas dentro desse cenário de guerra, era uma possibilidade, disse o assessor após se apresentar como uma pessoa estudiosa que teve doutorado e que publicou livros na Europa. Menos mal que já não alegou, né? Olha a diferença. Pro Globo, ele alega que ele tem alguma coisa na área de pesquisa. Ele alega. O Estadão, pelo menos, foi mais honesto, né? Tem livros publicados, doutor. Menos mal. No vídeo, ele disse também ter feito contato com outros médicos, ressaltando que na ocasião não havia imunizante. O ex-ministro da Educação, por sua vez, afirma que o irmão tomou o remédio pelo par de dias para ver se havia algum efeito colateral. O ex-assessor, entretanto, negou que sua atividade se caracterizasse por organizar o que vem ser chamado pelos senadores como gabinete paralelo. Eu não organizei gabinete, eu fazia contatos científicos e trazia informações para o presidente. Dentro disso, eu fiz um evento em agosto de 2020, no Palácio do Planalto, porque eu acabei tendo contato com em torno de 10 mil médicos da linha de frente, disse lá o Weintraub. Os irmãos defendem no vídeo o trabalho realizado por Arthur, dizendo que ele estava apoiando a liberdade dos médicos de escolherem a melhor forma de tratar pacientes. Não cheguei a ter nenhum contato com a discussão dos imunizantes, disse o ex-assessor, o Arthur Weintraub. A demora para a compra dos imunizantes é um dos pontos centrais das investigações da CPI. Aí já estão querendo, né, juntar o Arthur com atraso ou não atraso, que o governo quis, o governo não quis, toda aquela narrativa sobre os imunizantes. Saiu também na Folha de São Paulo. E aí eu já volto lá que eu falando nisso. Será que valeu a pena ter feito esse vídeo? Será que valeu a pena? Eu tenho certeza que a intenção foi a melhor. Esclarecer, trazer a verdade. Mas conhecendo a mídia brasileira, eu acho que meio que eles acabaram sendo um pouco inocentes ao fazer esse vídeo. Acho que acabaram sendo um pouquinho inocentes. A mídia toda pegou para já botar no bolo e fazer aquela zoada. Não organizei gabinete paralelo, fazia contatos. Olha essa frase. Não é aquela típica cara do cara, não. Ih, rapaz, tá querendo. Tá se explicando demais. Não tá parecendo isso? Não, eu não fiz isso, eu fiz isso daqui, ó. Não confunde. A Folha de São Paulo já faz questão também de já reforçar a narrativa. Weintraub atuava dentro do Palácio do Planalto, no núcleo que ficou conhecido como ala ideológica. A folha é muito baixa. Em agosto de 2020, período que o governo brasileiro acelerava a campanha em defesa do que passou a chamar de tratamento precoce, estímulo a medicamentos sem eficácia comprovada, Weintraub foi designado especialmente por Bolsonaro para acompanhar questões relativas ao tratamento precoce. Aí diz, ó, vídeos revelados. Mais uma vez, puxa a narrativa mentirosa que um vídeo foi revelado. Não foi. São vídeos públicos. Estão disponíveis para qualquer um na conta oficial do presidente da República em seu Facebook. Como assim vídeos revelados? Vocês entendem? É o uso das palavras para mudar e moldar o seu pensamento. Como é que um vídeo, olha só, como é que revelar pode ser tirar o que está escondido em segredo e tornar público? E o vídeo era público, então como é que esse vídeo pode ser revelado? Aí você cai quase que no duplo pensar de novo. Pelo portal de notícias Metrópolis, mostra um chamado gabinete paralelo, orientando o presidente Jair Bolsonaro a ter cautela com imunizantes.
Nas imagens aparecem a médica Nise Yamaguchi, o Osma Terra e o Paulo Zanotto, entre outros participantes. Em depoimento, a Nise afirmou ter se reunido com Arthur e disse aos senadores que participou de conversas que discutiam a prescrição de medicamentos. Já coloco, olha, se encontrar com Arthur. Ela, né? Arthur passou a ser alvo da CPI por ser apontado como idealizador do gabinete paralelo, investigado pela comissão parlamentar como um grupo de aconselhamento paralelo. Em reunião com especialistas da área da saúde em 2020, Jair Bolsonaro recebeu a sugestão de criar uma espécie de gabinete das sombras. A proposta foi feita pelo virologista Paulo Zanotto, segundo o vídeo divulgado pelo site Metrópolis. Mais uma vez, o vídeo do Metrópolis. Olha a narrativa. E vamos ver a repercussão disso daqui a partir da terça-feira na CPI. A partir de terça-feira na CPI, eles vão começar a puxar essa narrativa. E o Zé pergunta, não, então você participava no gabinete paralelo? Lá naquela reunião que teve, não, foi revelado, blá, blá, blá. Vão começar a usar isso daí. E aqui eu não fiz questão de trazer, mas só para mostrar para vocês. Ó. Aqui são 2 prints da Veja, 2 matérias ainda sobre o tema do gabinete das sombras, gabinete paralelo e tudo mais. Ó. Frase do dia, tá lá o Paulo Zanotto e o outro, ó, o deputado assessor de Bolsonaro para o medicamento polêmico. A mídia está fazendo um caos em cima do nada, inventando a mentira para falar que 2 mais 2 são 5. Aí você vê, isso daqui era para ter sido o assunto de maior relevância durante todo o final de semana. Se duvidar, isso aqui era motivo para o TSE abrir uma investigação, sabe, contra o Lula, por pré-campanha. Você vê, ó, o presidente da CPI teve encontro com Lula e Dória na mesma semana. Em conversas com governadores, Lula apoiou a ação contra a convocação na CPI. Como e qual objetivo Lula age nos bastidores da CPI? A CPI do Senado não é a CPI do Senado, é a CPI do Lula. Lula tem conversas secretas com o presidente. A gente comentou ontem, o Omar Aziz, mais de uma vez. Lula tem conversas secretas com Renan Calheiros. Como isso aqui não vira notícia? O Lula, a CPI que quer investigar, né, que Bolsonaro promove aglomerações. Não foi o Lula que promoveu aglomerações? Ele não reclamou, né? As manifestações aí pró-Lula que correram aí no final de semana passado, não foi sábado passado? E aí? Vai levar o Lula pra CPI? O que foi que aconteceu? Na verdade, isso aqui era pra a CPI acabar, né? Interferência externa. Quem tá comandando a CPI é o Lula. Isso daqui sim, né? Eu tô na dúvida, até perguntei no Twitter. O Lula, ele é o presidente paralelo ou o relator paralelo? Eu acho que o Lula deve ser o presidente paralelo e o José Disseu deve ser o relator paralelo. O relatório é do Renan, deve ser escrito pelo José Disseu. O Carlos Bolsonaro diz, ó, é pela saúde sim, amiguinho. Pode acreditar. O gabinete paralelo do bem. E aí, diante da revelação de que o Lula estava mantendo conversas secretas com Renan Calheiros, não sei se a pressão também sobre o acordão, que ele acabou fechando com o Mainardi, o pessoal do antagonista também, estava vindo aí à tona, estava gerando repercussão, o Renan Calheiros trancou a conta. Vamos ver qual vai ser a narrativa que ele vai levantar. Vamos ver, o pessoal estava começando a chegar lá nas postagens dele e falar, e aí, Renan, e essas conversas secretas aí que o senhor vem tendo com o Lula? Trancou a conta. Quando ele diz trancar, vai falar que estava sofrendo ataques. A gente sabe como é. Mas todo mundo segue ignorando. E a Anitta posta isso daqui, ó. A CPI do Lula está tentando fazer exatamente o que Papai Disseu mandou no artigo do dia 17 de março de 2021. Você vê, ó, Disseu escreveu: não podemos esperar até as eleições de 2022. Principal tarefa é remover Bolsonaro. E é só que a CPI vem se debruçando, né, e se esforçando. Tentar destruir o governo. E ela coloca embaixo, a matéria é do Globo, aqui da Bela Megali, as conversas secretas entre Lula e o G7. Como isso daqui não sai no Jornal Nacional? Porque o Jornal Nacional, em vez de dedicar 11 minutos a mentir, sabe, promover perseguição contra pessoas, não faz isso daí do próprio Grupo Globo. Porque isso não é importante. É o duplo pensar. 2 mais 2 igual a 5. E aí, vejam só.
Mais um exemplo aqui da militância da mídia. Porteirão, no coração do agro, em Goiás, lidera infecção pela doença no país. Porteirão, cidade goiana, com menos de 4 mil habitantes, já teve 40% da população contaminada, o maior índice do país. Aí você vê, ó, influência bolsonarista. A culpa de tudo é por quê? Porque a cidade é bolsonarista. No resultado do segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro teve 53,7% dos votos válidos nas urnas de Porteirão. Metade só. Um pouco mais do que recebeu no primeiro turno, quando abocanhou 45,7% dos votos da pequena cidade que tem 2.773 eleitores. O que é que tem de mais? É basicamente só metade da cidade não é. Aí a Elisa traz os dados. Ela bota a imprensa versus a realidade. A cidade teve 1.562 casos, com 1.514 curados. Teve 22 óbitos. Tem uma coisa demais? 22 óbitos. Em mais de um ano de pandemia. O importante é a narrativa. A Elisa diz, canalhas promovem um verdadeiro show de desinformação, manipulam a manipulação dos dados e números com o único intuito de atacar o Jair Bolsonaro. Tentam associar o número de infectados na cidade à votação de 2018. Não falam dos óbitos nem dos curados, dados que eles escondem. Tudo para falar que 2 mais 2 são 5.